Entrem lá no Moodle, tá? E peguem um arquivo que tem lá, que eu coloquei, que se chama Titanic. Vocês já devem conhecer, alguns de vocês já devem ter visto ou falar dessa base, ou já até mexeram nessa base, tá? Em alguma disciplina, alguma coisa. Mas o legal é que dá para a gente fazer um MLG, tá? Para analisar esses dados. E eu acho que vai ser maneiro para vocês treinarem. Só que antes de vocês treinarem, tá? Eu queria que a gente gastasse o comecinho da aula para a gente tentar enxergar como que seria aquela estimação por Newton-Raphson, tá? No modelo que vai estar associado ao problema lá do Titanic. Então, é aquela história. Pensar quem é a matriz W, quem é o vetor Z. Então, você pode pegar o código que você usou naquela aula que a gente fez aqui de laboratório, tá? E tentar adaptar ele. Eu queria que todo mundo, pelo menos, se não tiver com o computador, que pelo menos escrevesse essas expressões do W, tá? E do Z. Porque o meu objetivo era que vocês implementassem um modelo Bernoulli também. Então, eu queria gastar o comecinho da aula para a gente falar de Bernoulli e depois a gente vai lá para o Titanic. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Podemos começar de Não, vez? tudo bem. Então, é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar vocês aqui, tá? A fazer as contas teóricas do W e do Z, tá? Eu vou mostrar o que a gente tem que fazer e vou deixar para vocês implementarem depois, mas vocês precisam rodar de alguma forma isso e mostrar que funciona, entende? Porque vocês podem precisar disso depois. Esse aqui é para o modelo Bernoulli que a gente vai fazer agora, tá? Então, depois eu até vou colocar um gabarito lá no Moodle de um modelinho que funciona, tá? De uma programação do Newton-Raphson que funciona. Não para o Titanic, mas para um modelo que só tem uma covariável, tá? Então, deixa eu projetar aqui. Projetar é ótimo, é sempre eu com esses meus vícios antigos. Então, tá bom. Vamos lá. Eu já falo do Titanic. Vamos para o quadro. Hoje voltou aqui o meu full screen que tinha sumido na aula passada. Então tá aqui. Seguinte, uma das maiores aplicações, tá, de MLG, na minha opinião, tá, é modelar variáveis binárias, variáveis Bernoulli, tá? E por que isso? Porque praticamente tudo nesse mundo pode ser modelado segundo uma Bernoulli. Tudo, qualquer coisa, tá? Se você falar assim para mim, ah, não, mas eu estou modelando a altura de pessoas. Não consigo usar Bernoulli. Consegue. A Bernoulli pode modelar parte da informação da altura das pessoas. Se você me falar assim, ah, eu estou modelando preço, dá para usar um modelo Bernoulli? Dá. Depende do que você vai modelar. Tá? Então, eu vou só, antes de fazer a conta, eu vou só dar um exemplo de por que isso é útil. Tá? Então, aquela história, eu já tinha dito antes, né? Tem aquelas variáveis óbvias, né? Do tipo assim, sexo, né? Se você quisesse fazer uma regressão para tentar prever o sexo, você não pode usar modelos lineares, porque a sua variável resposta ia ser algo desse tipo assim, né? 1, se for do sexo masculino, por exemplo, e 0 do sexo feminino, sei lá, 0 do sexo feminino. Como é que você vai colocar isso aqui como variável resposta num modelo linear? Não tem como, tá? Você vai fazer uma péssima regressão, né? Se você fosse fazer um gráfico de dispersão, imagina você fazendo um gráfico de dispersão, você querendo prever a altura, vamos imaginar que você quer prever o sexo de uma pessoa a partir da altura. Aí você usa como covariável a altura, tá? E você usa como variável explicativa, como variável resposta, o sexo. Aí vamos imaginar que aqui é 1, tá? Que é masculino, e o 0 é o feminino. O que você vai ter?
você vai ter várias bolinhas aqui, tá? Que só vão fazer assim, ó. Tá? Você vai ter um monte de bolinhas. Se você tiver muitas observações, você vai ter um monte de bolinha aqui e um monte de bolinha aqui. Você não vai ver nada. Esse é seu gráfico de dispersão, tá? Não tem como. Você consegue ver que tem uma relação linear aqui? Se você ajustar uma reta, ele até vai ver, né? Se tiver mais pontos aqui e mais pontos aqui, ele vai acabar fazendo assim, ó. Vai ajustar uma reta assim. Só que você sabe que os erros que você vai cometer, né? Aqui estão os erros nessa parte, que são pequenos, mas você vai ter vários erros grandes aqui, ó. Todos esses pontinhos aqui são erros, tá? Ok? Se você fizer um gráfico de resíduos, não vai te dizer nada. Esses resíduos aqui nunca vão ter distribuição normal, nem próxima de uma normal, tá? Então, assim, não ajuda muito quando você quer estudar uma variável binária, usar modelos lineares. Nós já sabemos disso. Mas eu falei que dá para você ser mais ousado, né? Então, por exemplo, quero modelar a altura das pessoas. Imagina que a sua variável resposta é a altura de uma pessoa, a altura da pessoa. Claramente, a altura de uma pessoa é uma variável contínua, certo? Como é que você vai modelar isso como 0 ou 1? Você pode modelar, por exemplo, extremos. Você poderia ter um modelo, vamos imaginar que você está interessado, você produz roupas, certo? E você vai gerar lá você vai fazer modelos de camisa, certo? PMG. Aí você está preocupado com o seguinte: será que alguém não vai conseguir vestir a camisa que eu produzo? Quem não vai conseguir vestir a camisa que eu produzo? Porque se a pessoa for muito pequena, ela compra P, vai ficar ali meio vestidinho, mas ok, dá para usar. Agora, e se a pessoa usa GG e a minha G não cabe na pessoa, né? O que que a pessoa poderia fazer? O que que você poderia fazer? Você poderia colocar um modelo, né, que é 1 se a pessoa usa GG ou mais, alguma coisa assim, tá? Entende? E tentar descobrir qual é a probabilidade de uma pessoa usar isso. A sua variável resposta não vai mais ser a altura de uma pessoa, tá? Eu sei que esse meu exemplo da camisa não está muito associado aqui, porque lá o objetivo seria descobrir qual o tamanho para produzir a camisa. Mas eu digo assim, uma variável do tipo altura pode ser dividida, pode ser discretizada numa variável que diz assim, se a pessoa usa GG ou mais, ela é muito alta, entende? Então, por exemplo, poderia aqui ser assim, ó, na verdade, de GG, que eu misturei roupa com altura, né? Se tem mais de, vamos botar aqui, se tem mais de 1,90 m, provavelmente a camisa não vai servir na pessoa, vai ficar com o umbigo aparecendo, tá? Que pode não ser problema também, mas enfim, o que eu estou dizendo é, esse modelo aqui, ó, tá? Tá modelando o quê? Alturas extremas. O que eu tinha escrito antes estaria modelando tamanhos de roupa extremos. Você pode modelar coisas assim, tá? Se você estiver modelando renda, você está querendo estudar a pobreza, certo? Você poderia trabalhar com uma variável resposta que é você quer modelar a pobreza, né? Aí você bota aqui o rendimento médio do chefe de família, do chefe do domicílio, tá? O rendimento médio do chefe. Essa é uma maneira de modelar usando modelos lineares. Mas você poderia muito bem criar uma variável y, né, aqui. Então, o y vai ser, vou botar aqui, o iésimo y vai ser 1 se esse chefe recebe menos de um salário mínimo e 0 caso contrário. Então, você vai estar modelando pessoas que recebem informalmente dinheiro, porque elas não são empregadas, não estariam ganhando um salário mínimo, mas que ganham muito pouco. Isso aqui seria um modelo para pessoas que ganham muito mal. Ou você poderia também modelar aquela média, né, per capita, lá, renda média per capita menor que 50
vamos botar aqui, né? Menor que R$50 mês, tá? Quando divide lá a renda per capita das pessoas do domicílio, se der menos de R$50 por pessoa, né? Por mês, é porque está na extrema pobreza, porque está na pobreza, alguma coisa assim. Você está modelando uma variável que poderia ser contínua por meio de uma variável discreta que só tem dois valores, certo? E sempre que você utilizar esses modelos, o que você vai estimar? Nesse aqui, você vai estimar probabilidade de uma pessoa ser muito alta. Nesse aqui, você vai modelar probabilidade de uma pessoa estar na extrema pobreza, certo? Naquele da roupa, probabilidade de uma pessoa usar um tamanho grande de roupa, de um tamanho muito grande de roupa, ou probabilidade de uma pessoa usar um tamanho de roupa maior do que o que eu produzo, certo? Entenderam a aplicação? Então, o modelo Bernoulli é muito útil por causa disso. Agora, vamos escrever o modelo Bernoulli, tá? A gente vai destrinchar ele depois, mas eu queria hoje dar uma noção de como que é o modelo Bernoulli e vou deixar essa implementação para vocês fazerem depois, tipo como um dever, tá? Que vocês têm que conseguir fazer funcionar, tá bom? Eu vou depois dar um gabarito, mas você não deve copiar meu gabarito, porque depois, quando você for fazer o seu, eu fiz um meu ali, não está otimizado, funciona, tá? Mas se você quiser fazer para outro modelo, você vai ter que aprender a adaptar, tá? Então, vamos lá. Imagine que você tem isso aqui, ó, YI, tá? Tem distribuição Bernoulli. Aí a gente pode colocar aqui ou P ou π. Eu vou botar π só porque no livro ele usa muito o π, tá legal? E aqui o i variando de 1 até n. Então você tem n observações que são do tipo 0 ou 1, tá? É uma variável que está discretizada, ok? Então vamos lá. Como que você vai fazer? Eu preciso primeiro saber quem é a média, né? Ah, eu acho que eu vou até trocar a letra aqui para facilitar a conta. Quem é a média da Bernoulli? Quem é a esperança de uma Bernoulli π? Quem é a esperança de YI? Quem escreveu? Não, ninguém escreveu. Vocês esqueceram a esperança? Pi. Muito bom, pi. Então, o que significa isso? A gente modela em MLG a esperança. Então, esperança de YI, que é o MI, que é a média dela, é exatamente o pi, certo? Tudo bem aqui? Tem várias igualdades aqui que a gente pode botar. Se vocês quiserem, para facilitar aqui a visualização e a forma de entender as contas, eu posso trocar esse π aqui e colocar mi. Aí some essa parte aqui. O que vocês acham? Aí, tipo, o mi virou a probabilidade de sucesso. Pode ser? Que aí fica uma letra só. Tá bom? Vou fazer assim. Então, aqui está a minha Bernoulli e eu tenho que modelar a esperança dela. Só que como que a gente vai fazer isso? Eu já vou dizer que a gente vai usar a função de ligação mais famosa de todas para modelos para variáveis binárias, tá? Depois, mais para frente, eu comento sobre essa função de ligação, como que interpreta ela. Hoje a gente vai fazer assim o básico, vamos usar uma coisa, tá legal? O que se faz é, a gente usa a função logit. O que ela faz? Você pega uma função dessa média e quem vai ser ela? ln de mi sobre 1 menos mi. Poderia ter usado uma função identidade? Poderia. Só que qual é o problema? Eu ia estar estimando probabilidades que poderiam ser maiores do que 1 e negativas. Se eu faço dessa forma aqui, ó, é impossível eu modelar algo que esteja fora do intervalo 0, 1. Por que isso? Porque se você fizer a inversa aqui, ó, como é que você faz para achar a inversa? Se isso aqui é g de mi, e isso aqui então vai ser o ln de mi sobre 1 menos mi,
A gente sabe que esse daqui é o eta, é o eta i, tá? Que é o meu preditor linear. Aí aqui eu vou colocar, eu vou fazer com uma covariável só, tá? Então eu vou chamar aqui de, peraí, eu vou colocar beta 0 mais beta 1 xi, tá? Outra maneira de enxergar isso é colocar x e tio transposto beta, ou seja, a iésima linha da matriz de planejamento vezes o vetor de betas, tá? Então, assim, se isso aqui é a relação que eu tenho entre o eta e o mi, eu posso pegar a inversa disso, tá? Se você aplicar o exponencial dos dois lados e isolar o mi, você vai chegar nessa expressão aqui, ó. Essa conta que eu estou fazendo agora, mais para frente a gente vai destrinchar, tá? Mas se você isolar o mi, você vai ver que ele vai dar esp de eta i sobre 1 mais esp de eta i. É exatamente a inversa dessa que está aqui embaixo. Se isolar o eta aqui, dá esse logaritmo. Se isolar o mi, dá essa expressão aqui. Olhem essa expressão aqui de cima. Estão vendo que ela é sempre... O que acontece quando o eta vai para menos infinito? O que acontece com essa razão aqui quando o eta vai para menos infinito? Para onde vai o mi? Quando o eta vai para menos infinito? Para onde vai? Se alguém escreveu, ninguém escreveu. Vamos lá. Quanto que é esp de uma coisa que está indo para menos infinito? Zero, né? Esse expoente aqui, esse numerador, vai para zero. O denominador vai para 1 mais zero. Então, todo o mi vai para zero. E o que acontece quando o eta vai para mais infinito? Quando o eta vai para mais infinito, vai ficar em cima, né? Exponencial de número muito grande dividido por exponencial de número muito grande mais 1, que é praticamente exponencial de número muito grande. Essa razão vai para 1. Ou seja, não importa o eta que você estime aqui embaixo, com os betas, essa razão sempre vai estar no intervalo 0,1. Por isso que é uma função de ligação muito utilizada. Ok? Então tá, era o zero mesmo, tá, Rodrigo? Então vamos. Escrevi isso aqui. Então eu já sei a relação do mi como função de eta e do eta como função de mi. Por que eu preciso saber isso? Por causa disso aqui, ó. Eu vou precisar da derivada de mi com relação a eta e a derivada de eta com relação a mi. Só por isso, tá? Ainda falta mais duas coisinhas aqui que a gente tem que fazer, que são a matriz de planejamento, né? Que ela vai ter aqui um conjunto de uns, e aqui vai ter o xzinho 1 até o xzinho n, tá? Que é a mesma coisa que x1 transposto até xn transposto. Exatamente isso aqui. Essa é a x. E a última coisa que falta é o beta. O beta vai ser o meu beta 0 e beta 1. Então, basicamente, é isso daqui que é o MLG Bernoulli. Só não está genérico aqui porque eu só coloquei uma covariável. Eu poderia ter colocado mais covariáveis, e aí seria um x-beta aqui, né? Um x-beta e aqui ia mudar. Essa matriz x teria mais colunas. E o vetor beta teria mais betas. Mas para uma regressão simples, que só tem uma covariável, esse é o modelo Bernoulli. Tudo bem aqui? Então, vamos agora ver o que falta. Como que eu escrevo WII?
eu vou precisar da variância de YI, tá? Quem é variância de YI? Me digam aqui, quem é variância de Y? Quem é a variância de uma Bernoulli? Uma Bernoulli Mi. Quem é a variância dela? 1.000 menos mi. Mi vezes 1 menos mi, certo? É aquele P vezes 1 menos P. Então, você vai enxergar isso aqui como sendo mi que multiplica 1 menos mi. Mas quem é mi? Tá? Quem é o mi? O mi, na verdade, tá? A gente já viu ali em cima que é esp de ETA_i sobre 1 mais esp de ETA_i vezes 1 menos esp de ETA_i sobre 1 mais esp de ETA_i. Tá? Essa expressão aqui simplifica. Se você fizer 1 menos esp de ETA_i, vai cortar esse ETA_i aqui, vai ficar 1 sobre 1 mais ETA_i. 1 mais esp de ETA_i. Mas o que importa é que é isso aqui que tem que entrar no teu código. Tá? E o que que entra no lugar desse ETA_i aqui? Quando você for colocar no seu código? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar esp de quem ali em cima? De x i linha beta sobre 1 mais esp de x i linha beta. E o que está dentro do parêntese, eu disse para vocês que vai dar isso aqui. 1 mais esp de x i linha beta. Entenderam? Como é que fica isso programado, né? No lugar desse beta vai entrar quem? Vai entrar aqueles b's. A cada iteração dentro do while, né, que você está programando, você vai colocar esse b aqui, tá? Então, no lugar aqui de x beta, vai entrar o quê? Vai entrar isso aqui, né? Era para ser beta 0 mais beta 1 xi. Você vai colocar o B0 mais B1 xi, que é a melhor estimativa que você tem dos betas até aquele momento, certo? Então, é isso aqui que é a variância, tá? E aí, o que que falta? Então, a gente já olhou quem é esse denominador aqui. Só que tem essa derivada aqui, que depois tem que colocar ao quadrado. Eu não vou fazer tudo, tá? Eu vou só mostrar para vocês como que é a derivada, essas duas derivadas aqui, e eu vou querer que vocês façam como exercício isso, como um dever de casa, tá bom? Mas vamos ver quem é a derivada de mi com relação a eta. Então, vamos colocar aqui, né? Falta agora fazer. Quem é a derivada de mi com relação a ETA_i? E tem que colocar isso depois ao quadrado multiplicando o de cima ali, tá? Tem coisa que vai simplificar, tá? Mas vamos lá. Quem é o mi? Vamos relembrar quem é o mi, né? Eu tenho que derivar o mi com relação a eta. Ele está aqui em cima, está aqui, ó. Eu tenho que fazer a derivada disso aqui, ó, com relação a eta, tá? Então, eu vou fazer a derivada de mi com relação a eta. Só para a gente não esquecer, eu vou colocar aqui acima. É a derivada de esp de ETA_i 1 mais esp de ETA_i. Vou botar linha aqui só para dizer que é a derivada disso, tá? Só para eu não precisar ficar toda hora consultando lá em cima. Então, eu vou fazer como se fosse um produto, né? Um esp de eta que multiplica 1 mais esp de eta elevado a menos 1. A derivada vai ser a derivada do primeiro, que é esp de ETA_i, vezes o segundo, que é 1 mais esp de ETA_i, mais o primeiro esp de ETA_i, vezes a derivada do segundo. Só que a derivada do segundo vai ser, né? Menos 1, embaixo, 1 mais esp de ETA_i ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro, que é o próprio esp de ETA_i. Ok? Esse termo aqui é o que vai entrar
aqui, ó, da matriz W, só que ao quadrado, tá? Antes de vocês saírem fazendo, na hora de programar, só percebam que tem coisas que podem ser cortadas, né? Estão vendo aqui, ó? Você vai ter que fazer, vai ficar esse termo aqui embaixo, tá? Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o Mi. Estão vendo? Esse aqui não é o Mi? ESP de x beta sobre 1 mais ESP de x beta é o Mi. Olha o que está aqui em cima. Isso aqui é um Mi também. Certo? Tem coisas aqui que dão uma seta simplificada, mas esse aqui é o termo que você tem que ser elevado ao quadrado, tá? E tem que lembrar que no lugar de eta, você vai sempre colocar B0 mais B1x. Ok? E a última coisa que falta tá aqui, ó. Esse comecinho é sempre igual. O código que vocês têm lá vai funcionar direitinho, tá? A iésima linha da matriz x vezes o vetor de b's, né, que são as estimativas do beta, mais y menos mi vezes essa derivada aqui. Quem é esse mi aqui? Esse mi aqui, ó, tá? É esp de eta sobre 1 mais esp de eta. E quem é essa derivada aqui? Vamos ver. Essa derivada ali é a derivada de etaí com relação a mi. Ou seja, é a derivada agora de ln de mi sobre 1 menos mi. É a derivada disso aqui que você vai fazer. Só que agora, ao invés de derivar mi com relação a eta, você deriva eta com relação a mi. Certo? E aí, você obtém aqui essa derivada, né? Vai ficar 1 sobre esse mi, 1 menos mi, né? Porque é a derivada do logaritmo, vezes a derivada do que está dentro, né? Então, vamos ver aqui o que está dentro. Vai ficar a derivada do primeiro, que é 1, sobre 1 menos mi, mais o primeiro, que é mi, vezes a derivada do segundo, né? A derivada do segundo é menos 1, 1 menos mi ao quadrado, vezes a derivada de 1 menos mi, que é menos 1. Aí tem que dar uma simplificada aqui, tá? Tem coisas aqui que simplificam. Mas, em linhas gerais, isso daqui é o outro termo que está faltando. E quem são esses mi's que estão aqui? Tá? Acho que eu preciso colocar, né? Na verdade, aqui dá para cortar, ó. Deixa eu botar em vermelho aqui. Dá para cortar esse com esse e esse, tá? Então, deixa eu ver aqui o que vai dar nesse negócio. Vai ficar ali, né? 1 sobre mi. Eita. Deixa eu botar aqui. Peraí. Vai ficar 1 sobre mi ali fora. Aí ali dentro vai ficar menos com menos mais, vai ficar 1 mais mi sobre 1 menos mi. 1 mais mi sobre 1 menos mi. Deixa eu ver se eu já fiz isso alguma vez. Acho que é isso aqui mesmo. Ou é 1? Deixa eu ver se... Não, é isso mesmo. E dá para simplificar também, né? Tipo, dá para juntar isso aqui. Esse daqui, se você juntar, né? Vai ficar 1 sobre 1 menos mi. É isso? 1 menos mi aqui embaixo, vai ficar 1 menos mi aqui em cima, mais mi vai ficar 1 sobre 1 menos mi. Então, fica tudo isso 1 sobre mi que multiplica 1 menos mi. Então, vamos ver. Isso aqui tudo vai ficar 1 sobre mi. E aqui na direita vai ficar 1 sobre 1 menos mi. Acho que é isso aqui. Tá? Se eu não errei alguma coisa nesse finalzinho aqui, é isso mesmo, né? Juntando aqui, vai ficar 1 menos mi mais mi, que dá 1. 1 sobre isso. Deu isso aqui. E aí você vai ter que fazer o que depois? Tem que lembrar que esse
1 sobre μ, quem é o μ em termos de B0 e B1, né? Em termos de B0 e B1, esse 1 sobre μ é... Cadê aqui? É o nosso 1 sobre ESP de eta I, 1 mais ESP de eta I. E 1 menos μ vai ficar 1 sobre 1 mais ESP de eta I. E aí tem coisa que dá para simplificar e escrever numa expressão só. Mas o que importa é, tudo que a gente escreve aqui, que envolve eta, que envolve μ, você no final vai ter que deixar em função de x beta. Vai ter que aparecer esse x beta aqui em algum momento, que é o B0 mais B1x. Ok? Todo mundo entendeu? Se vocês quiserem, eu posso pegar esse quadro aqui e salvar, né? Só vou dar uma limpadinha aqui nele, tirar as coisas que eu botei aqui que não interessavam, né? Então, deixa eu só limpar aqui antes de salvar, senão vai ficar um lixo esse negócio. Então, deixa eu tirar. Pronto. Esse daqui é o modelo e essa aqui são as quantidades que você precisa para colocar lá no seu código, tá? Tem que lembrar desse μ aqui também, tá? Esse μ aqui é ESP de eta sobre 1 mais ESP de eta. E rodar, tá? E aí tem que fazer funcionar. Então, deixa eu salvar esse negócio. Deixa eu só exportar aqui rapidinho, para eu não perder. Todo mundo entendeu a ideia, como é que funciona? Não importa o MLG que você esteja, você sempre vai precisar saber como é que é a variância, tá? Você escreve a variância em função da média, depois em função do eta e depois em função dos betas. Depois, uma das derivadas, μ com relação a eta. E no final, deixa tudo como função dos betas. E a derivada do eta com relação a μ, e no final deixa tudo em função dos betas também. Vai ficar tudo em função de beta, para depois você programar. Mas são essas 3 contas que você vai ter que fazer sempre. Se o modelo trocar, vai mudar a relação com a média, vai mudar tudo. Então, o que importa sempre são essas duas aqui, ó. O que é determinante é isso aqui, ó, a relação do μ com o eta e a relação do eta com o μ, que um é o inverso do outro. Ok? No modelo normal, essa relação é a identidade. No modelo Poisson, que a gente viu na aula passada, com função de ligação log, ficava, né? μ era o ESP de eta e o eta era o ln de μ. Aqui já foi um pouquinho diferente, mas é só isso aqui que muda. E aí, por causa disso, essas contas aqui embaixo que mudam também. A variância, essa derivada e essa derivada vão mudar por causa daquelas relações lá. E você sempre vai programar igual. Todo mundo conseguiu entender a ideia do Newton-Raphson? Conseguiram acompanhar? Pareceu menos difícil agora. Lucas Lucena, que estava mandando os memes chorando aí. Será que fica... Nem sei se está aqui hoje na aula, mas tem que olhar aqui a lista de presença. Mas enfim, eu quero que vocês programem isso, tá? E quando chegar lá no R, como é que você vai programar? Tá? Você vai no R, você vai simplesmente colocar assim, né? Você vai colocar... Agora eu não vou salvar isso aqui, tá? Mas você vai fazer GLM, Y, X aqui no caso a sua matriz, o seu vetor, tá? Xzinho. Aí você vai escrever aqui family igual a binomial. Por que binomial e não Bernoulli? Porque toda Bernoulli é uma binomial. Tá? Nem toda binomial é uma Bernoulli. Se você escrever isso aqui, você vai estar fazendo o Newton-Raphson implementado lá no R já prontinho. Ok? Todo mundo entendeu? Se você tivesse mais covariáveis, era só incluir aqui. Agora sim, são 10h46, vamos para o Titanic, tá? Eu quero que vocês peguem
a base do Titanic. Deixa só eu colocar aqui. Você tem aqui, né? Já está aberto aqui. Isso aqui são dados reais, tá? Que eu peguei lá no Kaggle, aquela plataforma, aquele lugar, aquele site que você tem aquelas competições, tem várias coisas lá, né? Onde você tenta fazer modelos de previsão e tem competições para ver quem é que faz modelos que acertam mais. Tem várias coisas legais lá. Vocês podem criar um cadastro e visitar se vocês quiserem. Mas eu peguei lá uma parte de um banco de dados, tá? Que tem lá, e trouxe aqui para a aula. Eu coloquei lá no Moodle, não sei se vocês já pegaram, eu disse para pegar no começo da aula. Peguem um arquivo Titanic que está lá, .zip, e vai ter dois arquivos, tá? Um é uma base de treino e o outro é uma base de teste, tá? A base de teste não dá para a gente aqui fazer realmente o teste, mas eu baixei para a gente poder pelo menos fazer previsões, mesmo que a gente não saiba se vai acertar ou não. E eu vou explicar mais ou menos o que é essa competição que tem do Titanic, né? Para quem não conhece. Mas basicamente, né, o Titanic, não sei se alguém aqui não viu o filme, mas eu vou dar um spoiler, tá? O navio afunda no final, tá? Se você não viu o Titanic ainda, eu não tenho culpa. Você deveria saber isso desde a infância, que é um navio que afundou lá em 1912, se não me engano, tá? E morreu muita gente. E nesse navio, quem viu o filme, né, sabe que na hora de colocar as pessoas nos botes salva-vidas, né, tinha menos botes do que passageiros no navio. E foi dada uma certa preferência para crianças, mulheres e classes superiores. Então, primeira classe, segunda classe, terceira classe, que estavam no navio, claramente teve uma certa vantagem, vamos dizer assim, da primeira e da segunda classe para chegar nesses botes. As crianças, né, tiveram também uma preferência e as mulheres, mas aconteceu de tudo. Muita coisa errada aconteceu, né, no Titanic. Esses dados aqui, tá, são 891 observações. Eu confesso que eu até cortei umas aqui que estavam com uns números esquisitos. Eu dei uma limpada, não é exatamente o que está lá no Kaggle, mas é 99% do que está lá, tá? Cortei algumas covariáveis também, porque eu queria facilitar um pouco aqui, e umas tinham muitos dados faltantes. Então, o que a gente tem aqui, ó? Uma variável que é a variável se a pessoa sobreviveu ou não sobreviveu. Então, essa variável survivor que está aqui, ó, se o passageiro estão lá na base, tem o nome da pessoa, tem o nome do passageiro, inclusive, tá? E você encontra na internet o gabarito disso, mas não é o objetivo aqui, né? Você tem uma variável resposta que é Bernoulli, 0 ou 1. A pessoa sobreviveu ou não sobreviveu. Simplesmente isso, 0 ou 1. E você tem várias covariáveis. Então, uma covariável aqui é a classe que a pessoa era. Se ela estava na primeira classe, na segunda classe ou na terceira classe do navio, tá? Claramente, quem estava na terceira classe era mais pobre, né? Então, isso aqui é uma variável que é meio socioeconômica, no fundo, né? O sexo da pessoa, a idade da pessoa, tá? Isso aqui, ó, é siblings e spouse, né? Isso aqui é quantos irmãos ou esposas a pessoa tinha, tá? Então, por exemplo, essa pessoa aqui é uma mulher, aliás, é uma menina, né, de 3 anos, que devia ter um irmão no navio, certo? Esse um aqui, ó, né, não vai ser esposa, não vai ser companheiro, cônjuge, significa que tinha um irmão no navio. E esse daqui, ó, essa variável par CH aqui, está associada a quantos pais ou filhos essa pessoa tinha no navio. Então, essa que eu comentei aqui é uma criança que tinha provavelmente no navio o pai e a mãe, certo? Só que é meio esquisito, porque essa variável aqui pode assumir números maiores, né? Porque se for um pai, ele podia estar com 3 filhos. Então, essa variável aqui é a relação de pai e filho, e aqui é a relação de irmão e cônjuge, tá? Isso aqui, o fair, é o quanto que as pessoas pagaram para entrar no navio. Tem o valor da tarifa. Ou eu não sei também se é quanto pagou ou é a tarifa do bilhete que a pessoa tinha. Porque também tinha uma covariável aqui que era o bilhete, mas eu cortei, tá? Porque tinha muito dado faltante. E esse aqui, ó,
é o lugar onde a pessoa embarcou, porque teve 3 portos onde as pessoas embarcaram no Titanic. Algumas pessoas embarcaram num porto, algumas pessoas embarcaram no outro. Tem outras covariáveis, tá? Mas eu coloquei essas aqui. E qual é o objetivo aqui? É você descobrir quais variáveis são significativas para você tentar prever a probabilidade da pessoa sobreviver ao Titanic, certo? Então, por exemplo, uma coisa meio óbvia, né? Ser mulher aumentou a probabilidade de sobrevivência no Titanic. Ser criança aumentou a probabilidade de sobrevivência no Titanic. Então, essas coisas que a gente precisa ver aqui. Mas hoje a gente só vai ver a significância. Vocês não vão implementar o Newton Raphson, vocês vão rodar o modelo mesmo, tá? Vocês vão rodar o MLG. Mas eu queria agora que vocês abrissem a base, que vocês têm que lembrar que essas variáveis aqui, ó, classe, sexo e embarque, daqui essas aqui do local que embarcou, são variáveis categóricas, tá? Então, na hora que você vai abrir a base, eu vou mostrar aqui uma maneira de abrir que já deixa isso pronto, para você não ter problema, caso você não saiba. E queria que vocês testassem para me dizer qual foi o melhor modelo, tá? Qual foi o modelo que vocês encontraram para tentar prever? E eu queria que vocês fizessem uma certa previsão também, aqui hoje, tá? Não precisamos fazer na base de treino, de teste ainda, mas a gente vai fazendo, vamos fazendo junto e vamos conversando. O problema é que a gente está conversando e eu que estou conversando, né? Vocês não estão conversando. Eu precisava que vocês conversassem comigo, tá? Precisamos falar, tá? Precisamos falar sobre Kevin. Aliás, esse é um filme, não estou falando do Kevin agora, não, né? Vamos falar de tragédias aqui. Então, assim, todo mundo aí, vamos lá. Conseguiram pegar a base lá no Moodle? Quem conseguiu pegar a base aí, escreve para mim, por favor. Se conseguiu pegar a base. Vamos Consegui, baixar. Jobson. Tá. Mais alguém? Escreve. Conseguiram? Tá. Minha sugestão, na hora de abrir, né? Vai lá no RStudio, bota para importar. Quando você selecionar a base, né? Vou pegar aqui, sei lá. Não, tá aqui não. Tá, deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui, deixa eu ver. Vou pegar essa aqui, Titanic Treino, né? Que é aquela que está aberta ali. Só para mostrar aqui a tela. O que é importante você botar aqui? Ó? Coloca strings as factors, tá? Porque aí ele já vai pegar as variáveis que são strings e colocar elas como fatores. Tá legal? Você pode fazer isso. Tem uma aqui que não vai ainda ficar pronta, porque essa classe da pessoa está como 1, 2, 3, mas ela não, ela está como número, né? Então teria que depois arrumar. Mas se você fizer isso aqui, e coloca também esse NA aqui, ó, NA strings, porque eu botei uns NA, tem algumas observações faltantes aqui de idade, tá? E lembrando que nessa base aqui, a vírgula ela está no nosso sistema brasileiro, tá? Então é 15,24 mesmo. Então o separador decimal é a vírgula, não é o ponto. Tá bom? Então importem isso aí para cá, só que é importante você depois consertar essa classe aqui, ó, porque ela não é numérica, ela tem que ser fator, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a gente consegue isso aqui. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Aqui foi exemplo. E vou colocar qualquer coisa aqui, mas essa variável, né, que é a... Cadê? Esse p-class aqui, né? Esse p-class, ele precisava ser fator. Se eu simplesmente colocar as factor aqui, não sei se ele vai fazer, mas é assim, será que vai? Vamos ver aqui rapidinho. Agora, vamos ver de novo como é que está aqui a base. Está numérica ainda? Talvez eu tenha que mudar lá dentro, né? Deixa eu ver aqui.
Summary, Titanic treino. Deixa eu dar uma olhadinha. O embarcado está como fator, está certinho. Sexo tá, mas o P-Class não. Então, deixa eu fazer o seguinte. Ela é a segunda coluna, né? Deixa eu ver. Treino. A segunda coluna. Aliás, pode ser assim. P-Class recebe S-Factor P-Class. Será que agora vai? Vamos ver aqui. Eu vou dar um summary para ver se foi. Foi. Tá? Então, vocês podem arrumar fazendo isso aqui, né? Pega a coluna lá da classe da pessoa, né? A classe que ela ficou no navio e transforma em fator. Tá? Não, o R vai achar que 1, 2, 3 é uma quantidade numérica, né? Que 3 é o triplo de 1, que 2 é o dobro de 1, não tem sentido. Ele precisa entender que são categorias, tá? E aí você tem que fazer a sua regressão aqui. Eu quero que vocês façam a regressão e me digam que variáveis que vocês encontraram e a relação. Se foi positiva ou foi negativa. Tá? Lembrando que você está modelando o valor esperado de y. Ou seja, você está modelando a probabilidade de sobrevivência. Ok? Tentem fazer aí um exercício e me digam que variáveis que vocês vão deixar no modelo. Ok, gente? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Isso aqui poderia ser até tem estágios hoje em dia, né? Que na hora que você vai entrar, eles mandam para você um testezinho, né? E é meio difícil ser isso aqui, mas eu já vi acontecer de mandarem para um aluno, para um candidato, assim, pega esses dados aqui rapidinho e faz um modelo para mim para prever alguma coisa aqui. E aí a pessoa foi lá fazer um modelo e viu que a variável resposta que ele estava interessado era binária e fez um MLG, fez um modelo Bernoulli, tá? Então eu já vi isso acontecer. Mas enfim, é só porque tem muita aplicação, tá? Vocês estão acompanhando o que é para fazer? Eu coloquei esse ateste aqui, né? Só para poder não precisar escrever toda hora esse caminho todo aqui, né? Eu posso escrever só o nome da variável que ele vai entender aqui. Uma coisa importante aqui, né? Vocês sabem como é que o R faz quando coloca... Vocês lá em modelos lineares, vocês chegaram a fazer regressões com variáveis explicativas que eram categóricas, que tinham mais de duas categorias? Vocês chegaram a fazer isso? Por exemplo, essa variável aqui, ó, o local de embarque. Porto de embarque, tem 3 locais. Vocês chegaram a ver lá em modelos lineares como que fazia para rodar isso? No R é muito fácil, é só colocar aqui, embarque, ele vai fazer automático. Mas vocês chegaram a fazer isso em modelos lineares? Tem um bando de sim aqui, mas eu acho que não sei se tem a ver com a minha pergunta. O Luiz Felipe falou sim. Acho que pela hora foi respondendo a minha pergunta. Tá. Então, vocês entendem o que significa quando você coloca uma covariável desse tipo? Alguém ligou o microfone? Sim, foi antes. Oi. Mas fizemos simples. Tá. Então, vocês sabem que no fundo é como se você tivesse colocado duas dummies aqui, né? Se ela tem 3 categorias, no fundo é como se você colocasse uma delas como base e as outras duas são duas dummies, ou seja, variáveis do tipo 0 ou 1, né? Então, por exemplo, aqui nesse embarcado, eu poderia dizer que quem embarcou nesse porto, tá? Tem o nome das cidades lá, mas eu já esqueci, é a base. Então, se a pessoa embarcou nesse porto aqui, eu vou estimar um coeficiente beta que vai dar o efeito adicional na probabilidade de sobrevivência para quem embarcou nesse porto.
E esse S vai ter um beta, que é o efeito adicional em relação à base, que é o Q, na probabilidade de sobrevivência para quem embarcou nesse S. A mesma coisa o masculino e feminino, é a mesma coisa que colocar uma variável dummy do tipo 0 ou 1, né? Mas quando você coloca como fator, o R já faz automático para você isso. Ele escolhe uma das categorias para ser a base e faz a regressão com a outra, tá? Quer dizer, com a outra sendo o 1, né? O sucesso, vamos dizer assim. Tá? Então, o objetivo aqui hoje são duas coisas. Primeiro, é encontrar, vocês vão ver que vai ser quase um consenso aqui, tá? Dessas variáveis que estão aqui, quais são as variáveis significativas, tá? Depois, eu queria que vocês fizessem uma pequena previsão para vocês descobrirem qual o percentual de sobreviventes que esse modelo está acertando aqui na base de treinamento. Então, dessas 891 observações, tá? Que vocês vão ter que excluir parte delas porque tem muito NA. Tem que olhar quando é que tem NA, quando é que não tem, mas eu queria que vocês pensassem numa maneira de fazer uma previsão. Mas para chegar nisso, eu vou dar um tempo aqui, é 11h02. Eu vou esperar mais uns 15 minutos, mais ou menos, para vocês fazerem os testes, até ou antes disso, caso vocês tenham feito, para me dizer primeiro quem são as variáveis que vocês estão encontrando relação aqui, tá? E aí depois a gente vai para a parte de fazer a previsão, tá bom? Então, quem encontrar variáveis aí e quiser falar, pode escrever aí no chat, pode falar, dizendo, ó, eu acho que as variáveis tais, tais, tais são as que deveriam estar no modelo. Todo mundo está entendendo o que é para fazer? Se alguém tem dúvida, por favor, pergunte. Como é que vocês fazem modelos covariáveis? O que vocês faziam para escolher? É ver o summary e ver ali o p-valor, talvez. Porque lá vocês olhavam R2 também, não olhavam? Dava para olhar Sim, sim. R2, dava para olhar p-valor, só que aqui vocês não aprenderam ainda a olhar a deviance, tá? Ainda não dei essa parte. Então, vocês vão fazer isso basicamente com base na estatística de Wald e no p-valor associado. A estatística de Wald a gente viu na aula passada, tá? Nada mais é do que a estimativa que você tem lá do seu parâmetro, né? Dividido pelo erro padrão, você vai ter a estatística de Wald, que a gente vai comparar com a distribuição normal, tá? Vão fazendo e me digam que variáveis que vocês estão achando que tem ou não tem relação, podem colocar aí. Professor, aqui eu já rodei. Aí a classe, o sexo, a idade e eu esqueci qual é a tradução. Esse grau de... Mas é o sibling, é o dos irmãos ou é o dos pais? É esse aqui dos irmãos? Então, acho que eu tenho que fazer uma mudança aqui. Como é? Não, eu não sei. Não, esse é o primeiro, O primeiro, então, é o dos irmãos. Isso. Tá. Então, é o número de irmãos ou de companheiros que a pessoa tinha no navio. E esse aqui, a tarifa e o porto de embarque. Não? O embarque aqui só deu... É que vieram 2 embarques, o Q e o S. Tá, então ele botou como referência o C. Aí só deu significativo S, só que é ao nível de 0.05. Tá. Então, o que acontece? O que você poderia fazer no mundo real, né? Você tem uma variável que tem 3 categorias. Você está me dizendo que colocando o C como base, o Q não foi significativo, mas o S quase foi, certo? Isso. Você poderia juntar o C com o Q como sendo uma covariável, como sendo um valor da covariável e sendo a base, e o S sendo 1. Isso é o que eu recomendaria para você fazer para deixar o modelo mais clean, vamos dizer assim. Porque no fundo não interessa muito esse porto aqui. É como se você estivesse dizendo assim, entrou nesse porto S ou não? Se entrou é sucesso, se não entrou é fracasso. Só ele que importa. Quem entrou nesse porto aqui é que se salvou mais.
Entende? Aliás, eu nem sei, o coeficiente deu positivo ou deu negativo? Deu negativo. Negativo? Então, vamos lá. O que ele está dizendo? Quem está fazendo a regressão aí e colocou essa variável embarked aqui, ó, tá? Provavelmente apareceu um coeficiente S para o S negativo. O que significa isso? Quer dizer que quem embarcou nesse porto morreu mais do que quem embarcou em outros portos, certo? Claro que não é culpa do porto, mas pode ter a ver com a posição do navio que essas pessoas ficaram, pode ter a ver com uma série, com o tipo de... tipo não, né? Com o lugar que a pessoa ficou, o tipo de acomodação que ela ficou, que era da terceira classe, era mais gente da terceira classe, enfim, isso aqui pode ter a ver, tá? Pode ter alguma relação. Mas aqui eu não vou encrencar muito com isso, tá? Vamos assumir que você está usando aí um nível 5% e você tirou. Esse aqui da tarifa não foi significativo, né? Mas Aqui não. o valor do coeficiente foi positivo ou negativo? Foi 0,002. Mais positivo, então. Positiva. Tá, então ele estava dizendo que quem pagou mais na tarifa, né, a tarifa que aquela pessoa tinha o ticket, tinha uma probabilidade de sobrevivência um pouquinho maior, mas não foi significativo, certo? Certo. Tá. Então eu vou escrever esse modelo aqui. Todo mundo que está fazendo aí, alguém está concordando? Alguém chegou nisso? Então vamos continuar. Eu vou agora aqui para o quadro, tá? E vou colocar as variáveis para bater mais, para a gente poder olhar os números, tá? Então, vou colocar aqui, vou colocar essa de classe, né? Essa P. Deixa eu arrumar o microfone aqui. P class. Vou colocar sex, age, sex, age. Eu nem vou colocar aquelas que não estão dando, né? Eu vou colocar só essa dos irmãos. E não, vou botar uma primeira vez, né? Senão, só para a gente ver. Que tem gente que não está podendo acessar. Não tem nenhum problema você estar no celular, tá? Só me dê notícias para quem está no celular. Fair e embarque. Então, tá aqui, família binomial. Se você quisesse mudar a função de ligação, era só botar aqui um parêntese e botar ali dentro o link. Mas a gente vai fazer dessa forma aqui. Então, vou rodar aqui e vou dar um summary. Subir aqui. Vamos olhar. Olha só, ele está dizendo que apagou 179 observações por causa de dados faltantes, tá? Mas da forma como está aqui, ó, olha o que ele está colocando. Classe, né? Ele botou classe 1, classe 2 e classe 3. Quem é a base? A base é a classe 1, certo? O pessoal da primeira classe. Olha só, tudo foi significativo. A 2 e a 3 foram significativas. Olha os coeficientes aqui, tá? Esse menos 0,85 não quer dizer, você teria que ver na escala, né, na escala da probabilidade, o quanto que isso aqui representa. Eu não vou explicar isso para vocês agora, porque a gente vai ter depois uma explicação disso melhor mais para frente, tá? Mas eu garanto para vocês, é uma redução bem significativa na probabilidade de sobrevivência, tá? Para quem estava na terceira classe, olha só a diferença, ainda mais, tá? Depois vocês vão aprender com isso aqui a ver assim, qual era o risco de morrer estando na segunda classe em relação a quem estava na primeira. A gente vai voltar a analisar essa base aqui, tá? E vamos interpretar esses coeficientes aqui. Mas claramente está mostrando que quem estava na primeira classe teve muito mais chance de sobrevivência do que quem estava nas outras. Olha o sexo, né? Quem era do sexo masculino, olha só. Nisso aqui os homens se deram muito mal naquela vez, né? Naquela época lá, né? Porque colocaram as mulheres e crianças, e eu não estou dizendo que está errado, tá, gente? Por favor, socorro, tá? Só estou falando que eles se deram mal, né? E morreram muito mais, tá? Do que as mulheres.
idade. O que está mostrando aqui esse coeficiente da idade? A interpretação, né? Quando as pessoas eram mais velhas, né? Morriam mais, a probabilidade de sobrevivência diminui. Também significativo. Ou seja, pessoas mais jovens sobreviveram porque eles deram preferência para as crianças. Isso aqui claramente é efeito de criança, tá? Essa variável idade, talvez a melhor maneira dela estar no modelo não é assim. Não seja dessa forma. Talvez a melhor forma seria uma variável binária, por exemplo, que fosse assim: é criança, recebe 1. Não é criança, recebe 0. Talvez explicasse mais do que uma regressão. Porque a regressão, desculpa, uma regressão assumindo que ela é contínua. Porque da maneira que está aqui no modelo, o modelo pensa que tem que estudar a relação de quem tinha 50 com quem tinha 51 anos. Eu duvido que uma pessoa de 50 anos teve alguma diferença na taxa de sobrevivência para alguém que tinha 55, certo? Ou alguém que tinha 30 para quem tinha 40. Não deve ter tido diferença nenhuma. Agora, para quem tinha 10 e quem tinha 20, a diferença foi absurda. Quem tinha 10 era criança e teve preferência. Quem tinha 20 já era adulto, né? E não teve preferência. Essa daqui também, né? Quem tinha mais irmãos morreu mais, tá vendo? Ou cônjuges, tá? E só que também assim, a significância, foi significativo. E essa daqui foi a de pais e filhos, né? Também, quanto mais filhos, menor ou mais pais, a probabilidade de sobrevivência também diminuiu. É meio difícil interpretar isso aqui, tá? Pela forma como a variável foi criada. Mas eu posso depois ler com calma como que isso aqui foi feito, tá? Mas eu estou mais preocupado aqui com a aplicação para vocês verem o que dá para fazer, que tipo de previsão a gente consegue fazer, tá? A taxa, né? O que aconteceu? Ela não foi significativa. Por que vocês acham que essa taxa aqui não foi significativa? O que vocês acham? A tarifa que foi paga. Por que será que não foi significativa? Vocês têm alguma hipótese para me falar? Alguém tem alguma teoria? Talvez a diferença era pequena do. Mas vamos lá. Tem Acho umas que coisas boas a gente eles discutir aqui. davam preferência Oi? para sobrevivente. Eles, no final, davam preferência para sobrevivente e as pessoas que, mesmo que pagaram um pouco de taxa, não iam ficar esperando sentada o quem pagou mais entrar, né? Ser embarcado. Eu não sei, eu cheguei a entrar na aula, então não sei se a taxa era referente ao pagamento da passagem. É a tarifa. É a tarifa que a pessoa do bilhete Quem da pagou pessoa. menos não ia ficar esperando sentado quem pagou mais entrar no batinho para sobreviver, né? Mas vamos lá. Vamos relembrar. Eu não sei a resposta porque eu não testei. Eu vou testar agora na frente de vocês. Mas eu tenho uma teoria que eu gostaria de testar, que eu acho que seria razoável alguém perguntar. Vocês concordam que tarifas mais baratas devem ter sido pagas por pessoas que tinham menos dinheiro? Faz sentido, né? E assim, Sim. esse modelo, todo modelo de regressão, vocês têm que lembrar que todas as variáveis que você coloca no modelo, esses coeficientes aqui, ó, né, ele sempre vai estimar o efeito, é o efeito da tarifa descontando os efeitos das outras variáveis que estão no modelo. Então, se você colocar duas variáveis que são correlacionadas no modelo, o que pode acontecer? Pode ser que uma dê significativa e a outra não. Mas se você colocá-las separadamente, as duas são significativas. Por que eu tenho uma suspeita aqui? Porque já tem uma variável aqui socioeconômica, que é a variável de onde a pessoa estava, né? De ser a primeira classe, segunda classe ou terceira classe. Isso já foi significativo no modelo. Então, saber a tarifa, dado que eu já sei que a pessoa estava na primeira classe, eu já sei que ela pagou caro. Então, eu vou fazer um pequeno teste aqui de curiosidade, porque eu não tinha visto isso aqui. Eu vou tirar a classe. Vou rodar a regressão. Vamos ver o que aconteceu. Olha que curioso. A minha teoria estava certa. Olha só. A tarifa agora foi significativa. Olha lá, olha quanto é que deu o p-valor.
Como que pode isso? É porque a variável tarifa está explicando a mesma coisa que a variável a classe que a pessoa estava no navio, entendeu? Todo mundo conseguiu entender? Se você não tem informação da classe, Sim, sim. a tarifa é a proxy disso, certo? No caso, o modelo ele tinha a mesma informação, só que redundante, né? Isso. Mas vamos ver se é verdade. Só de curiosidade, eu vou olhar um número aqui que eu não ensinei para vocês ainda, mas vamos ver qual ficou melhor. Esse daqui ficou com 695 de deviance residual e o anterior 654. Ou seja, o anterior estava melhor que esse. Por isso que na regressão ele acabou, vamos dizer assim, a variável classe explicou mais. Então a outra acabou ficando explicando quase nada, entende? É como se ela tivesse mais informação do que essa aqui, mas essa aqui também tem informação, tá? Então eu vou voltar aqui ao que estava antes. Tá, deixa eu só arrumar aqui, peraí. Eu vou voltar ao que estava antes aqui. E vou tirar essa de tarifa. Mas lembrando, uma pessoa pode fazer um modelo para tarifa que acaba sendo melhor do que aquele ali, agrupando, sei lá, fazendo alguma coisa. Eu vou tirar também esse pais aqui, né? Esse pais e filhos aqui, que não foi significativo também. E o embarque, né? Teve somente um dos embarques que pareceu ser significativo, mas se fosse a 5% não seria. Para facilitar a minha vida aqui, eu vou tirar essa covariável, tá? Então, eu vou tirar essa daqui e vou rodar agora de novo. E aí, esse modelo aqui ainda tem uma variável aqui que era para ser tirada, né? Qual que eu tirei? O que eu tirei, gente? Deixa eu ver, o que eu tirei? Eu tirei só o embarque. Tá, vou tirar essa e essa. Agora sim. Agora só tem coisas significativas nesse modelo. Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza até aqui? Beleza. Modelo com os coeficientes. Esse daqui, ó, ele deletou 177 observações. Tá? Foram deletadas. 177 observações foram deletadas. Então, a gente tem aqui, ó, dentro desse nosso objeto, né? Eu vou botar aqui só para vocês enxergarem, né? Dentro do modelo, você tem aqui esse fitted values, valores ajustados. Olha o que tem dentro dele. Isso aqui são todas as probabilidades de sobrevivência que ele estimou, certo? Então, se eu fosse colocar aqui, só para vocês enxergarem, eu vou colocar aqui, ó, plot, e vou ordenar elas para vocês verem o que ele chegou a fazer. Olha só. Esse modelo, tá, teve para alguns passageiros, ele colocou probabilidades bem baixas de sobrevivência. Para alguns foi aumentando e para alguns passageiros ele colocou probabilidades bem altas de sobrevivência, certo? Mas se você fosse fazer uma previsão, se eu dissesse para você assim, ó, para esse carinha que está aqui, ó, esse carinha que está aqui, estou botando aqui a setinha, tá? Para esse indivíduo aqui, que o teu modelo fez a previsão de 0,9. Você acha que ele sobreviveu ou não? Qual seria a sua previsão pelo modelo? Eu acho que ele sobreviveu. Tá. E se eu pegasse aqui esse daqui, aqui, que a previsão está 0,6, você acha que ele sobreviveu ou não? Diria que sim também. Pois é. O ponto de corte é você que escolhe. É arbitrário. Mas você poderia usar qual seria o critério mais intuitivo de todos? Se a previsão da probabilidade de sobrevivência for maior ou igual a meio, você diz que a pessoa sobreviveu. Se for menor do que meio, você fala que a pessoa deve ter morrido. É a sua previsão. Todo mundo entendeu esse critério? É fazer um corte aqui, tá? Deixa eu só minimizar aqui um pouquinho. É você fazer aqui um abline 0,50. É você colocar aqui, ó,
todo mundo que teve previsão acima de meio de sobrevivência, você diz que a pessoa sobreviveu. E todos esses que estão aqui embaixo, você diz que morreram. Todo mundo entendeu isso? Então, eu quero que vocês façam o seguinte. Quem está com o computador aí, né? Façam agora para mim. Tentem descobrir, usando esse critério, qual é o percentual de acerto. Ou seja, você vai pegar esse indivíduo aqui, o que está na posição 600, né? O passageiro 600. Meu modelo diz que ele vai sobreviver. Ele sobreviveu? Certo? Todo mundo entendeu? Então, é como se você tivesse... O único detalhe que tem que se dar conta é que tem esses missing, né? Então, se você olhar aqui o tamanho... Peraí. O tamanho desse vetor aqui de modelo Fitter Values, tem 714 previsões que foram feitas, tá? Mas se você olhar o tamanho dos dados originais, do Survivor, em 891. Por que tem diferença? Porque ele excluiu, ele não fez previsão para quem tinha dado faltante. Tá? Isso é outra área da estatística, que é a área de imputação de dados. Aqui é assim, não tem a covariável, joga fora tudo. Foi o que ele fez. Tá? Então, eu queria que vocês dessem uma comparada para descobrir quais são esses valores aqui, tá? Que entraram com NA, tá? E que vocês tentassem fazer no final para mim uma tabela desse tipo aqui, ó. Eu quero que vocês digam assim, ó. Aqui é sobreviveu. Sim e não. E aqui é o seu modelo, né? Aí eu boto aqui, né? Seria Mi chapéu maior que 0,5 e o Mi chapéu menor que 0,5, né? Eu queria que vocês fizessem isso aqui. Aqui no final vai somar. Quando você botar os totais aqui, ó, total, e colocar aqui o total. Esse total final aqui tem que ser 714, porque são só as observações que têm previsão. Você vai criar isso aqui. Isso aqui é chamada, tá? Uma tabela de confundimento, tá? Qual é o nosso objetivo aqui? A gente quer que a maior parte das 714 observações estejam aqui e aqui. Porque o que é isso aqui? Aqui são todos os casos, todos os passageiros que o modelo disse que ia sobreviver, que tinha probabilidade de sobrevivência maior do que meio, e a pessoa efetivamente sobreviveu. E aqui são todos que o modelo preveu que a pessoa ia morrer e a pessoa morreu. Qualquer coisa na diagonal secundária representa o erro do seu modelo, tá? Então, a gente vai calcular no final a soma. Vou chamar aqui de A e B, certo? O que a gente vai fazer? Você vai fazer A mais B sobre 714. Isso aqui vai dar a acurácia, né, do seu modelo. Tá? Vai dar o quanto que ele acertou no final das contas. Desses 714 passageiros, quantos que o teu modelo conseguiu prever corretamente que ia morrer ou não. Certo? Agora, esse critério que eu coloquei aqui de ser no meio, tá? Fui eu que fiz. Você pode fazer o seu critério. Se você encontrar um critério que dê um valor maior de A e B, ótimo. O seu critério é melhor que o meu. Certo? Uma pergunta, né? Se eu dissesse para você assim, ó,
Pula de paraquedas. A probabilidade de sobrevivência é 0,6. Você pula de paraquedas? Esse meu paraquedas aqui é 0,6 a probabilidade de sobrevivência. Você pularia nele? Acho que não. Não? E se o avião estivesse caindo? Aí sim. Aí virou alta, né? Se o avião não está caindo, ela é baixa na sua cabeça. Mas se o avião está caindo, 0,6 já é super alto, né? Entenderam? É muito subjetivo isso. Então, existem pontos de corte aqui que vão dar valores diferentes de A e B. E você pode, inclusive, encontrar o ponto ótimo que aumente essa chance aqui. Certo? E aí fazer previsões ainda melhores. Tá? Todo mundo entendeu isso? Veja se vocês conseguem fazer nesses 15 minutinhos que faltam. Quem está conseguindo fazer aí, veja se consegue. Então, o primeiro objetivo é descobrir quais são as observações que você tem dado faltante, tá? Que você tem NA, né, no caso. Quais são as posições que você tem em NA? Se não me engano, tem duas variáveis que tem NA, né? Deixa eu botar aqui de novo. Summary. Vou botar aqui só para lembrar. Ó, essa Embarked não entrou no modelo, certo? Então ela não tá. A única que tem NA deixa eu ver, idade. A idade tem 177 NAs, tá? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na idade, deixa eu ver aqui. Acho até que elas estão no final. Ah, tá no final. Tá muito fácil, tá? Olha só. Não, não está no final. Tem duas lá no final que... Ah, não, essas aqui foram... Não, essas aqui continuam no modelo. Então, essas duas aqui, ó, tá? Fazem parte. Então, as observações que não estão, que foram cortadas, ó, termina na 889 e começa na 800. Então, é da 800 até a 889, né? Você poderia aqui, ó, fazer assim, né? Você pode colocar aqui, assim, tipo, os NAs, tá? A posição dos NAs, tá? NAs positions, tá? Quais são essas posições? É um vetor aqui que vai do 800 até o 889. Vou botar aqui, 889, certo? Se você rodar isso daqui, você acabou de colocar as posições em que não tem observação. Aí é só você pegar aqui o Survivor, e colocar assim, por exemplo, é esse aqui menos esse que eu fiz aqui. Certo? Eu vou rodar aqui para vocês verem. Ó, aqui estão todas as observações, tá? Que eu acho que vão ser 700 e nem lembro mais. Não era para ser 714? Não, não foi 714, né? Por que não foi? Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver quem é o meu NAS. NAS position. O que eu fiz de errado? Tem mais NA, então. Não são só esses. Tem mais NA na história. A pessoa tem mais lá no início. Posição 100, algo Professor, do tipo. Eu não tinha visto, né? Bom, professor, dá para usa a função int, aquela função que você... Aí você verifica qual é o NA. Né? Não tem uma que remove NA direto? Tem NA remove, se eu não me engano. NARM, é isso? Porque isso daí é usado dentro de cada função, se eu não me engano. É, dentro de cada função, né? Mas será que existe? Não.
É NA.omit. NA. É que ele omite o NA também. Se você colocar isso aqui no Survivor, vamos ver. Eu usei esse NA.omit na tabela toda antes de rodar o modelo. Tem problema? Deu igual ao seu. Dá igual porque ele tira. Mas lá no final, quando você for fazer a sua previsão, você vai precisar desse vetor aqui, ó, NA omit. Eu vou colocar o tamanho dele só para confirmar. Bem. 891. Ele só omitiu, mas está aqui. Eu queria que não fosse omitido, eu queria que fosse removido, né? Como é que eu encontro a posição dele? Vamos pensar aqui. O it, a função it, ela vai te dar a posição. Ele Se encontra você sabe em qual variável está o NA, é só tu botar se eu colocar a aqui. variável e perguntar se é NA. Se eu botar assim, ele vai? Eu acho que não, porque não é o vetor inteiro que é NA, né? Pois é. É só uma entrada específica. Agora, se tu botar a soma da linha, sim. Eu acho que se tu botar a soma da linha, que aí como tem NA, a soma da linha vai dar um NA, né? A soma da linha, mas aí vai ter o embarque, né? O embarque eu não quero que ele tire. A linha toda do Titanic tem uma variável que tem NA que eu não quero que tire, que são as duas últimas. Deixa eu pensar como que a gente pode tirar isso. Encontrar, como que eu faço, né? Deveria dar aqui, se eu substituísse NA por algum valor, né? Será que a gente... Eu consigo fazer isso de forma menos esperta, né? Se eu botar aqui um for da vida aqui, se o valor for, sei lá, como é a idade, né? Se o valor for maior do que 0, eu guardo a posição. Poderia fazer isso, né? Então, é uma forma, mas eu não queria ter que fazer um for aqui para isso. Deve ter uma função pronta que faz isso. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Você vai ter que ter uma comparação, você vai ter que, de alguma forma, programar a sua previsão, né? Você vai ter que fazer alguma coisa do tipo assim, o seu predito vai entrar um if, né? Você vai ter que ter algo. Deixa eu só botar aqui. Algo semelhante a isso aqui. Isso aqui não está valendo, tá? Porque isso aqui eu tinha feito, mas não vai ser 714, isso aqui vai ser length. Vamos botar assim, só para garantir que está automatizado. Isso daqui e colocar fora. Esse daqui eu vou colocar como NP, tá? Que é o meu N predito, e aqui vai ficar N predito. N predito. Aqui foi, aqui foi. Aí esse daqui não vai bater. Esse daqui... Vou botar aqui um ponto de interrogação, que tem que achar as posições. Dividido por NP. É isso aqui que eu quero que vocês façam. Olha só. Eu quero que vocês criem uma variável que é a previsão de vocês, tá? E essa previsão vai ser o quê? Se o valor ajustado for maior do que meio, tá? Você pode colocar aqui maior igual, né? Ou maior, tanto faz, né? O predito vai receber 1, que é tipo sobreviveu. Caso contrário, recebe 0, não sobreviveu. Então, se você fizer dessa forma aqui, esse aqui já funciona. Ó. Esse daqui eu posso rodar. Vou mostrar aqui para vocês as minhas previsões. Ó. Esse aqui são as minhas previsões. Ok? Só que tem 714 previsões. E eu preciso comparar as minhas previsões com as 714 variáveis resposta, que são aquelas tirando essas que foram omitidas, né? Então, eu precisava achar a posição. Eu já sei que vai ter aqui
menos, né? Menos NAs position. Eu sei que isso aqui já vai ter, mas tem mais coisa que eu não estou achando aqui. Elas estão seguidas ou não? Aquelas do meio estão seguidas, os NAs? Deixa eu ver. Ó, aqui tem uma sequência, ó. Aqui começou no 131 e vai até o 168. Depois tem mais? Ah, tem mais. Já me decepcionei aqui. Eu poderia ter ordenado essa base no começo, né? Poderia... Ah, dá para você ordenar também, né? Se você ordenar pela idade, ordenando pela idade a base toda, depois é só cortar um pedaço. Roda o modelo de novo, né? E aí corta. Veja se vocês conseguem saber, encontrar. Eu já fiz essa conta, tá? Num teste que eu tinha feito aqui, só que eu acho que eu não usei as mesmas covariáveis. Eu tenho uma noção de que isso aqui deve estar dando por volta de 80% de acerto. Tá? Entre 75% e 80% de acerto. Mas eu não tenho certeza porque eu fiz um teste com menos variáveis, então isso que eu tinha colocado aqui antes não está valendo, tá? Veja se vocês conseguem fazer. É só essa questão de cortar a covariável, os NAs, né? Teria que pegar esse NA remove. Ou a gente bota no Google, né? Bota como é que a gente tira, né? Deixa eu ver se eu consigo. Se alguém descobrir uma forma aí... Professor, Oi? eu mandei aí no chat, pelo menos aqui tirou os NAs. Deixa eu ver. Ah, usou esse isNA, né? Já pega o vetor 100. Ok, mas o ponto é aquilo que está ali dentro que você colocou ali, o que eu quero saber. Esse isNA aqui, né? Vou ver aqui uma coisa. Que você colocou isso daqui. Peraí. Essa... deixa eu ver aqui uma coisa. isNA. E vamos botar aqui... Só para eu ver aqui uma coisa. Tá. Ok. Com isso aqui, a gente consegue, né? Eu preciso pegar... É porque, assim, você já fez isso na hora de rodar, certo? Mas só que você cortou também... Você cortou de toda a tua base todas essas observações. Você cortou também a variável resposta. Quem é essa sua treino aqui que você colocou? No caso, você está usando a teste, né? Eu estou usando... que eu chamei... É a treino, né? É a que você chamou de treino a base toda, né? Ah, tá, entendi. Isso. Tá bom. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá, então a 714 aqui, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ô, professor, eu botei que eu Eu estava pego- falando com a It também, que eu desculpa, eu cheguei atrasado hoje na aula, eu fui baixar a base de dados agora e eu botei o que eu estava falando com a It. Ele também me mostra. Olha só. Acho que agora foi. Aqui estão... Eu peguei a variável, né, da sobrevivência e peguei só os que não são NA, certo? Se eu tirar essa exclamação aqui, ele dá os que são NA. Então, com a exclamação, são os 100 NAs. Tá bom. Então, é isso. É isso aqui que eu preciso. Então, vamos pegar isso aqui. Aqui e vou colocar aqui. Ok?
Isso aqui é... Opa. Tira isso aqui. Eu estou comparando agora. Estou somando todos os casos em que o predito ficou igualzinho ao sobrevivente, só que nas posições que não são NA, né? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Foi. Tá aqui, ó. 78,43% de acurácia. Vocês chegaram nisso também? Conseguiram chegar nisso aqui? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Aqui acho que vai ficar melhor para enxergar. Essa foi a Cheguei exatamente aí também. Tá. Ou seja, esse modelo, tá? Nos dados, isso aqui é a previsão, mas não é bem previsão, é valor ajustado, tá? Vamos só de curiosidade, vamos mudar o critério aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, trocando esse 0,5, tá? Para 0,4. Só para vocês verem o que vai acontecer. Vou trocar para 0,4 e vou rodar. Caiu um pouco, estão vendo? Colocando 0,4. E se eu colocasse aqui 0,6, só de curiosidade. Ponto de corte 0,6. Olha lá. 81% ele acerta. Estão vendo aqui? Colocando como ponto de corte 0,6, ou seja, sempre que a probabilidade de sobreviver for maior que 0,6, você chuta que o cara sobreviveu. Se você usar esse critério, você acerta mais do que usando o meio. Ok? Só de curiosidade, vamos botar um 0,7 aqui. Aí já caiu. Mas com certeza existe um ponto ótimo aqui, tá? Que aumenta, né? Deixa eu botar aqui 65 de curiosidade. Você pode testar vários valores aqui. 80. Não, depois daria para testar melhor, eu vou deixar 0,6, tá? Eu vou deixar 0,6, mas lembrando que o default é colocar 0,5. Se ninguém falar nada na sua vida, você bota 0,5, tá? Todo mundo entendeu? Sempre que o modelo preveu que a probabilidade do cara sobreviver era 0,6 ou mais, né? Aqui maior que 0,6, eu estou dizendo que o cara sobreviveu. Se eu fizer isso, eu vou acertar 81% dos casos. Ok? E só para vocês entenderem, nessa competição lá do Kaggle, né? Você cria um código e manda para eles o código. E aí eles avaliam se você acertou ou não na base de teste que ele tem lá, a base completa. Quem acerta mais fica em primeiro no ranking, entende? Então, eu já tinha dito para vocês, geralmente quem usa MLG acerta por aí, 80 e poucos, por aí. Quem usa Machine Learning, que usa outros tipos de funções, otimização com funções não lineares, várias coisas complexas, às vezes consegue, dependendo, valores próximos de 99%, 98%, consegue coisas assim. Tá? Mas isso aqui é um básico que você já consegue fazer com MLG. Você já tem um modelo para prever coisas desse tipo. Todo mundo entende? O professor. Entendeu? Tivo, entendeu? Professor, Oi? coloca mais um for aí fora e bota essa sequência aí e salva esses valores pra gente poder ver esse máximo aí que você tá falando. Como é que é? Eu botei uma função de sequência aí no chat, aí bota mais um for externo aí e salva esses valores, só pra gente poder ver, que eu fiquei curioso aqui. Eu realmente tive problema com a internet hoje, cheguei atrasado e não vai dar tempo de eu agora, exatamente agora, fazer tudo isso. Tá, eu posso botar aqui, mas deixa eu só... Eu teria que fazer mais de uma previsão, né? Eu poderia botar aqui... fazer aqui um for, variando aquele 0,6 ali e ir guardando as minhas previsões numa matriz. Eu vou deixar para fazer isso depois, tá? Porque não é meu objetivo aqui agora Tá esse. tudo bem. Tá? Mas dá, né? Se eu poderia fazer aqui uma sequência, né? Como você botou, faço, por exemplo, 100 valores possíveis. Todos os percentis eu poderia botar aqui, né? De 1 até 100, né? Boto os 99 percentis, na verdade. E crio 99 previsões diferentes. Poderia fazer 99 previsões diferentes
e comparava. Era só trocar esse 0,6 aqui pela sequência que você está falando, né? Bota aqui em cima, faço ela variar. Mas vou deixar. Sim. Eu vou deixar só porque eu vou Tá ter que fazer tudo bem. ajustes. E eu quero falar de uma outra coisa importante, tá? Então tá no finalzinho da aula e eu queria que vocês tentassem. Então, assim, como dever, quem está sem o computador, quem não está conseguindo estar pelo celular, eu queria que pegasse essa base, usasse as variáveis que a gente usou hoje na aula e conseguisse chegar nisso aqui, nesses valores preditos aqui. Quer deixar o 0,5? Não tem problema, vai ficar 78% de acurácia, tá ótimo, tá? Tá um valor razoável, você acerta razoavelmente bem, tá? Mas aí tem a base de teste. Como que você faz na base de teste? A base de teste é uma base menor. Geralmente, a maior parte, né, dos algoritmos que não são, assim, provenientes de modelo estatístico, eles são baseados nisso, em você usar parte dos dados para você aprender, e aí você cria os parâmetros do seu modelo, você estima eles, e depois você faz as previsões usando ele, e você tenta ver qual que acerta mais as previsões, tá? Mas na estatística você não é obrigado a fazer assim, ó, você pode fazer. A base de teste que eu estou colocando aqui não tem o gabarito. Eles não botam o gabarito justamente porque o gabarito está com eles, tá? Então, assim, é feito de uma forma que é para você mandar para eles e eles avaliam se você acertou ou não, para você não roubar. Eles querem que você faça o melhor modelo. Então, eu vou só mostrar aqui para vocês. Acho que está aberto aqui. Não, é de treino. Deixa eu ver aqui. Aqui embaixo. Teste. Olha só. Essa daqui, ó, é a base de teste. Então, aqui tem menos, não tem 800. Tem menos observações, tá? Mas tem as covariáveis. Então, tem aqui a classe, né? Sexo, idade, aquela dos irmãos, dos pais, a tarifa e onde embarcou. Tem aqui. Não tem o survivor daqui, tá omitido. Mas eu não estou muito preocupado com isso agora. Eu só queria que vocês aprendessem a fazer previsão. Como que você faz previsão para esse primeiro carinha aqui, ó? Como que você faz previsão para esse cara aqui, tá? Aliás, você não vai fazer, porque tá NA, né? Então, você não vai fazer. Vamos pular aqui. Esse aqui, ó. Esse terceiro carinha aqui. Como que você vai fazer a previsão para ele, tá? Então, vamos lembrar. Quais são as variáveis que entraram no modelo? Essa embarque, fair e parse não estão. Então, são só essas primeiras aqui, né? Classe, são essas aqui que vão entrar. Ó. Só até aqui, ó. Okay? Esses números aqui são os que vão ter que entrar no teu modelo. Então, como que você vai fazer a previsão? Vamos para o quadro. É isso que eu queria que vocês fizessem como exercício. A gente vai voltar a esse problema futuramente, tá? Vamos lembrar. O nosso modelo era uma Bernoulli, certo? Se o nosso modelo era uma Bernoulli, a gente tem aquele nosso μ, né? O μ é a probabilidade de sobrevivência. A probabilidade de sobrevivência era o ESP de eta sobre 1 mais ESP de eta, ok? Então, nesse modelo aí, como é que vai ser essa expressão aqui? Aliás, eu vou até deixar essa expressão aqui e vou escrever embaixo. Quem é o eta? Quem é o eta aí? Você vai ter que botar um chapéu aqui nessa história, tá? Espera aí. Paga. Eta aí. Tá? Vai ser um eta aí chapéu. E você vai ter aqui esse chapéu, o chapéuzinho aqui e o chapéuzinho aqui. Tá? Você vai fazer uma previsão para essa média, para essa probabilidade de sobrevivência. Então, aqui vai ser o beta 0 mais... Quantos coeficientes tem, né? Vamos olhar lá no nosso modelo. Deixa eu dar de novo aqui um summary modelo. Vamos olhar de novo ele. Olha só. Deixa eu botar de novo aqui. Certo. Olha só, ele tem o intercepto, 3,31, certo? Então, você vai ter que colocar no lugar desse beta 0 aqui, vai entrar o 3,31. Aí vai vir a primeira covariável. A primeira covariável é a da classe. Só que como que ela entra? Tem a classe 2 e a classe 3, certo?
Então, é como se o seu modelo tivesse um beta 1 e um beta 2. Então, é beta 1 vezes a classe 2 e mais beta 2 vezes a classe social lá, a classe 3. E mais. O que mais que tem? Sexo masculino, né? Então, vai ter que entrar aqui um beta 3 vezes, vou colocar assim, tá? Masculino, mais depois a idade, né? Então, tem ainda um beta 4. Beta 4. Vou botar aqui em inglês que é mais fácil. Age e por fim, esse aqui dos siblings aqui, né? Aí é o número, né? Então vai ser um coeficiente vezes essa aqui dos irmãos. Então é o beta 5. Espera aí. Vezes o beta 5 vezes essa aqui dos irmãos. Tudo isso, chapéu. Chapéu, chapéu. É isso aqui que é o modelo que a gente acabou de estimar. Certo? E aí, o que vai acontecer agora? No lugar de beta 0, a gente já sabe. Aí, vamos lá. Quem é o C2i? Vamos ver aquela nossa observação lá. Deixa eu colocar aqui. A nossa observação, né? Ela é de qual classe? Ela é da terceira classe, essa pessoa. Esse cara aqui é um homem de 20 anos que não tinha nem esposa, nem irmãos no navio, certo? E estava na terceira classe. Será que esse cara morreu? Será que esse cara não morreu? Então, vai ficar aqui, né? Vamos botar em vermelho aqui. Vai entrar o intercepto. Aí, esse C2 aqui, ele era da segunda classe? Não. Entra 0. C3 era da terceira classe? Sim, entra 1. Masculino é masculino? Entra 1. Idade vai entrar 20. Tinha quantos irmãos ou esposa ele tinha lá, ou companheiros? 0. Todo mundo entendeu? Então, a previsão para ele vai ser o quê, né? Vai ser só intercepto mais beta 2 mais beta 3 mais esse produto e acabou. Essa é a previsão para esse cara, tá? Eu vou fazer só esse e os outros vocês podem fazer depois, tá? Então, vou colocar lá no R. Deixa eu pegar aqui os coeficientes, né? Modelo. Cadê os coeficientes, né? Então, modelos coeficientes, eu vou chamar aqui de coef, tá? Pronto, são os coeficientes. Então, vai ficar beta 0, que é o primeiro coeficiente, mais, o que entra lá? Depois o segundo coeficiente é vezes 0. Depois vem o terceiro coeficiente, então vai entrar mais coeficiente 3, mais. Depois, o quarto coeficiente vezes o masculino, que é 1, então ficou o quarto coeficiente, mais o quarto coeficiente. Claro que você vai fazer isso de forma automatizada, tá? Eu estou só ilustrando o que você faz, tá? Quarto coeficiente. Depois, o quinto coeficiente é vezes a idade. Então, vai ser o coeficiente 5 vezes 20, que é a covariável, e acabou. Esse daqui é o meu eta, dele, certo? É o meu eta previsto para ele. Vou botar aqui eta hat, eta chapéu. O que é COF? Não tem COF, né? Tem um COF aqui na história. COF. Pronto, olha lá. Quem é o eta hat? Deu isso aqui. Mas isso aqui tem algum sentido? Não, não tem. Eu tenho que agora transformar isso aqui, ó, no meu mi chapéu, certo? Então, quem é o meu mi chapéu, né? O meu mi hat nada mais é do que esp de eta hat
dividido por 1 mais ESP de eta hat. Vamos ver quem é o nosso mi hat. 0,12. Certo? Ou seja, coitado desse cidadão aqui, né? Pelo nosso modelo, um homem de 20 anos, sem nenhum parente lá, né? Filho ou esposa, não, desculpa, irmão ou esposa, e da terceira classe, qual a probabilidade dele ter sobrevivido ao Titanic? Só 12,43%. Entenderam? Então, eu gostaria que vocês fizessem essa previsão para toda essa base aqui de teste, certo? E aí, no final, vocês vão me dizer assim, daquela base de teste, quantos vocês acham que sobreviveram, tá? Eu queria esse número, queria que vocês testassem esse número. Todo mundo entendeu? Esses que têm NA, você não consegue fazer a previsão, tá? Na idade. Mas você consegue fazer para todos que não têm. Então, dos que estão aqui, quantos você chutaria que iriam sobreviver? Tá? Deixa eu ver aqui. Tem gente da primeira classe, né? Olha esse daqui, por exemplo, né? Um menininho aqui de 6 anos, tá? Da primeira classe. Esse aqui provavelmente sobreviveu. Uma vez eu escutei alguém dizer que todas as crianças da primeira classe e da segunda classe sobreviveram. Mas mulheres não. Mulheres morreu, mulher da primeira e da segunda classe. Mas crianças morreram da primeira e da segunda ninguém, da terceira morreram algumas crianças. Mas mulheres não. Aí mulheres e homens da terceira classe praticamente morreram todos, né? Ok? Todo mundo entendeu? Tá? Apesar das bagunças, imagina que foi uma aula de laboratório que a gente está fazendo aqui. O mais importante para mim é vocês entenderem a aplicação desse negócio. Qualquer variável resposta do tipo 0 ou 1, vocês podem modelar e fazem esse tipo de coisa aqui, tá? E eu nem interpretei os coeficientes. Quando a gente for interpretar os coeficientes com razão de chance, vocês vão achar o máximo. Eu espero. Que vocês vão poder dizer coisas do tipo, o risco de morrer sendo homem era tantas vezes o risco de ser quando era mulher, certo? Então, vocês vão conseguir fazer essas coisas, vão conseguir avaliar também para cada ano de idade, para cada real que a pessoa pagou a mais na tarifa, aumentava em 1% a probabilidade do cara sobreviver ao Titanic. Vocês vão conseguir fazer frases desse tipo, tá? E se vocês quiserem entrar lá no Kaggle, naquela plataforma, se cadastrar, vocês podem pegar um modelo desse aqui e mandar. Eles vão dar para vocês o percentual de acerto, porque eles têm a resposta, e você entra no ranking lá. Só que, obviamente, você vai estar lá embaixo, né? Usando um modelo de regressão só com isso aqui, você não vai ter um sucesso tão grande. Até porque eles não estão nem aí se tem NA aqui. Eles querem que você faça a previsão, tendo NA ou não. Certo? Então, assim, por exemplo, esse carinha aqui, né? Era um homem, tá? Da terceira classe. Qual era a idade dele? Não sei. E eles querem a previsão. Esse cara morreu ou não morreu? Como é que você faz? Com aquilo que a gente fez ali, não dá. Então, você vai ter que tratar esse NA aqui. Qual será a idade desse cara? Será que você consegue saber a idade desse cara pela tarifa que ele pagou? Será que criança pagava tarifa mais baixa do que adulto? Certo? Será que pelo fato de não ter nenhum parente, né? Aqui, ó, não tinha irmãos e não tinha nem pai nem filho? Com certeza não era uma criança, né? Senão seria uma criança perdida nesse navio. Ok? Então, você já sabe que essa pessoa aqui não é criança. Entendem? Então, essa é a ideia de você tentar fazer um modelo. Você pode fazer o seu modelo, você manda para eles, eles testam lá e dizem como é que você foi. Ok? Dúvidas sobre hoje? Você falou que em muitos casos esse modelo de GLM acaba acertando mais do que os de discriminante linear, se fosse todo assim. Não, eu não disse isso. Eu só estou dizendo que tem muitas técnicas, tá, de otimização que não usam
modelos probabilísticos, então não tem margem de erro, não tem nada, que acertam muito mais do que um MLG. Por que eu posso, só respondendo rapidinho aqui, o Vitor perguntou, eu posso salvar esse segundo quadro, o primeiro estava mais organizado, eu vou salvar esse segundo quadro aqui, meio desorganizado, e posso fazer isso, tá? Até vou fazer agora para não esquecer aqui. Deixa eu exportar e não esquecer. E já respondo o que a gente estava falando aqui. Por que o MLG perde, tá? Para esses modelos de otimização? Porque modelos estatísticos, a gente nunca está focado em ajustar demais, em overfit. A gente sempre está preocupado com o padrão geral, porque tem essa preocupação com a margem de erro. Todo modelo estatístico vai ter margem de erro, certo? Agora, resolve um problema de otimização, você não está preocupado com margem de erro. Você quer um valor ótimo e pronto. Então, quando você coloca margem de erro, tem um preço fazer isso. E o preço você não consegue usar coisas tão avançadas para tentar fazer o melhor chute possível, entende? Então, é como se fosse assim, um modelo estatístico é o melhor chute, mas você tem noção do risco que você está correndo se errar. Ou você tem noção se você está longe ou não do lugar certo. Agora, quando você faz a otimização, a resposta do cara toma uma decisão, a melhor possível que você tem agora. Não interessa se essa decisão vai ser boa ou não no final. Se é a melhor decisão que você tem que tomar. Então, toma. Entende? Então, assim, são abordagens diferentes de se tratar. Então, eles costumam ter acertos maiores. Qual é o custo disso? Não costuma ter margem de erro. Modelos estatísticos têm margem de erro, mas a gente não consegue, porque tem que chutar na média, né? Então, a gente não consegue fazer previsões tão boas, né? É mais ou menos como um negócio assim. Aqui estão os dados, certo? E imagina que a partir daqui, ó, a partir daqui... A gente não sabe ver na tela não, professor. Eu já vou botar. Eu já vou botar. Acabar de tirar aqui. Foi mal. Garanto para vocês que era só isso que eu estava fazendo. Estou fazendo um desenho, não acabei ainda não, tá? Então aqui, ó. Imagine isso aqui, uma regressão, tá? Você tem uma regressão e você quer descobrir a previsão para esse vermelhinho aqui, tá? Se você fizer um modelo estatístico, tá? Um modelo estatístico, só um pouquinho, só... O modelo estatístico vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai botar uma retinha aqui e vai fazer a previsão lá para frente assim. Desse jeito aqui, ó. Certo? O que um modelo avançado de otimização, um machine learning esperto vai fazer? Ele vai vir aqui e vai fazer assim, ó. Ele vai tentar seguir esses pontos. E vai fazer aqui previsões assim. Certo? Ele pode acertar mais, porque esse modelo vermelhinho permite fazer curva, permite subir, permite descer, ele consegue, certo? Mas ele não tem noção se está errando. O grande problema vai que a verdade aqui no final fazia assim, certo? Como que ele vai acertar? Ele está acreditando demais nesse comportamento que está aqui no meio e faz a previsão para lá baseado no comportamento aqui do meio. O modelo estatístico, justamente por medo de acontecer algo desse tipo, ele faz uma previsão média e faz a famosa margem de erro. Então, o modelo estatístico, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um negocinho mais ou menos assim, ó. Vai dizer, tá aqui dentro, certo? Mas o meu chute tá aqui, ó. Mas tá ali dentro. Enquanto que o machine learning ou outras técnicas computacionais de otimização, ele não está preocupado com a margem de erro, ele está tentando fazer essa linha reta que eu botei azul não ser reta, passar por cima dos pontos. E um parênteses, tá? Nem todo modelo estatístico é reta. Estou dando um exemplo aqui comparando uma reta com algo que um polinômio, entende? Uma função não linear. Redes neurais faz isso. Redes neurais ajusta qualquer função. Ele faz seno de logaritmo, da inversa, não sei do que. Ele faz qualquer coisa para tentar encontrar a melhor previsão, baseado nos dados, certo?
enquanto que a estatística pega o padrão global para poder ter a margem de erro. Essa é a grande diferença. Por isso que você nunca vai acertar com MLG tudo lá dentro. Mas a gente consegue fazer margem de erro na nossa previsão. A gente consegue dizer, a probabilidade do cara morrer está entre 0,4 e 0,6. Você poderia fazer isso. Entendeu? Então, são abordagens diferentes.